A paz do Senhor Jesus Cristo possa invadir a sua vida, seu coração, a sua família, possa estar debaixo da graça de Deus neste segundo dia da semana, segunda-feira, 9 horas da manhã. E assim como eu já havia falado nas outras lives, eu gostaria de complementar, talvez nem termine nesta live, mas na próxima, porque o assunto é bem extenso, o assunto é bem complexo, pois estamos falando da Igreja de Cristo, a Igreja primitiva e a Igreja moderna. E hoje nós estaremos iniciando a Igreja moderna, baseada na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12. Eu quero ler alguns versos, e o qual por si só já mostra o que Cristo espera da igreja, o que Cristo deseja da igreja, o que a igreja moderna precisa ser e fazer para cumprir a ordem bendita de Cristo. Eu quero ler o texto, quero que você preste atenção, né? E que você convide alguém também para ver essas lives, transmita para alguém, compartilhe para alguém. Eu sei que vai ser de grande interesse, né? Para todos aqueles que com o coração sincero estiverem vendo e participando dessa live. Então eu quero ler o texto e fazer um breve comentário, reforçando que a própria leitura do texto já mostra tudo aquilo que Cristo espera de uma igreja, seja ela primitiva, seja ela moderna, mas o que Cristo espera da verdadeira igreja dele, a igreja que ele comanda, a igreja que ele é a cabeça, a igreja que ele determina as suas ordens, as suas funções. Então eu quero ler o texto. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 12, do verso 12 a seguir, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não sou por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, e se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E o que reputamos serem menos honroso no corpo, a esses honramos muito mais, e ao que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os mesmos cuidados igual um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nesse texto, amado, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, está falando também para a igreja moderna, para a nossa igreja, ou seja, a Assembleia de Deus, ou seja, Igreja Deus é Amor, ou seja, presbiteriana, ou seja, qualquer denominação que seja. Deus está falando, a igreja é um corpo só.
Não importa se eu estou na Igreja Assembleia de Deus, eu vou não ter como irmão os crentes da Igreja Presbiteriana. Não, eles fazem parte do corpo. A igreja como um todo fazem parte do corpo, né? E aquelas que a gente menos acha, que muitas vezes critica, nossa, naquela igreja tem isso, tem aquilo outro. Olha, isso quem vai fazer é Cristo, porque todas as igrejas são membros de um corpo só, né? Todas as igrejas, né, são parte do corpo de Cristo. E quem ordena todas elas, ou quem deve ordenar todas elas, é Cristo, que é a cabeça, né? A palavra de Deus diz que Cristo é a cabeça. Não só num casamento, a cabeça do casal, mas também Cristo é a cabeça do corpo. E é interessante que eu estava vendo, né, a cabeça como um todo, como uma diferente, e tem uma cabeça humana, tem muitas divisões, muitas partes, muitos ossos. Mas eu quero trazer para nós aqui como se a cabeça fosse dividida em 3 partes somente, né? As partes principais, que seria o crânio, né, que é o protetor de todas as coisas, todos os órgãos que fazem parte da cabeça. O crânio é o protetor dela. Então eu ponho aqui o crânio como Deus Pai, o Pai Todo-Poderoso, o Pai El Shaddai, o Pai que pode todas as coisas, né? E também dentro do contexto da cabeça existe o encéfalo, onde há o líquido, né, que protege o cérebro, há o encéfalo que protege, né, as partes de dentro do crânio, conjuntamente com o líquido, né, acéfalo, que protege todas as coisas e protege principalmente o cérebro, né? Então eu tenho aqui o encéfalo, que é o lugar de proteção dentro do crânio, como se fosse Jesus Cristo, né? O protetor, aquele que guarda, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que está sempre ao seu redor, guardando para que nada de mal aconteça na sua vida. Então eu tenho aqui o encéfalo como a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas também tem o cérebro. E o cérebro, qual é a função do cérebro? É aquele que determina as ordens, é aquele que envia as ordens, é aquele que envia o socorro para qualquer parte do corpo que estiver com problema. O cérebro é aquele que envia a ordem. Ele envia a ordem para que as mãos se mexam, para que os dedos se estralem. Ele envia a ordem, né, para que o nosso ouvido ouça, para que a nossa boca fale. Ele envia as ordens para que as nossas pernas, os nossos pés se movimentem, andem para lá e para cá, vai para onde o corpo deseja ir, que na ordem do cérebro. Então eu tenho aqui, né, esses três personagens, que é a igreja em si, o contexto final da igreja, que é o crânio, o Deus Pai, o encéfalo, que é o protetor, que é Jesus Cristo, aquele que faz a diferença, e o Espírito Santo, o cérebro, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que nos orienta, aquele que fala conosco, aquele que sente conosco, aquele que ordena as ordens para todo mundo, para toda a igreja, né? Então, a igreja como um corpo, todos os membros dessa igreja têm que estar em conformidade com a ordem que vem da cabeça, com a ordem que vem de Jesus, com a ordem que vem do cérebro, né? É que determina todas as coisas. E é interessante que o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, o verso 11 e 12, ele diz assim, olha: Ele mesmo quem? Cristo Jesus, a cabeça, ordenou, deu aqui no caso para a igreja. Ele mesmo deu para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para doutores e pastores, né? Então, Paulo escrevendo aqui, falando isso, ele está falando aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, o que a gente pode aprender e tirar daqui a respeito da igreja moderna, como a igreja moderna deve ser? Deve ser uma igreja que cuide dos seus membros. Deve ser uma igreja que, quando um membro está com um problema, ele vai lá mandar, os anticorpos lá para agirem, para favorecer aquele membro que está com problema, ou aquele órgão que está com problema, Porque, como o texto é claro, diz, olha, se os olhos quiserem ir para algum lugar, mas se os pés não levá-lo, ele não vai para nenhum lugar. Se nada no corpo estiver funcionando, o corpo não tem a comunhão consigo mesmo. Então, o que eu entendo daqui? O que Deus espera da igreja de Cristo, da igreja moderna de Cristo? Primeiro, que a igreja cuide dos seus membros como se fossem um só. Que a igreja não tenha acepção de membro. Eu gosto mais da minha orelha, porque eu acho a minha orelha bonitinha. Eu gosto mais dos meus braços, porque eles são fortes, eles são musculosos. Eu gosto mais, não sei de que parte de membro. Não, querido, não é assim que funciona a igreja de Cristo. A igreja de Cristo funciona como um todo, como um conjunto de coisas que faz a igreja funcionar, andar de acordo com a vontade maravilhosa de Cristo Jesus. E é interessante, queridos, porque nós vemos aqui que o menor membro é necessário para o corpo. Aquele que ninguém dá valor nenhum, aquele que vai no culto e fica sentado lá no banco da igreja, que parece que não está lá no culto, aquele tem muito valor na igreja. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou sempre, ele não fala nada. Mas ali no seu lugar ele está orando. Ele está orando para que o pastor tenha uma palavra recebida do trono da graça. Ele está orando para que o grupo que louva a Deus, que adora a Deus, transmita o verdadeiro louvor. Então ele é necessário para a igreja. Ele é necessário para que o corpo de Cristo funcione perfeitamente, para que a igreja de Cristo funcione perfeitamente. Ainda que, é interessante isso, quando algum órgão padece. Vamos tirar um exemplo. Num acidente eu perco a minha perna, eu perco um órgão do meu corpo, e ali eu sou implantado. E é interessante, querido, porque a palavra de Deus diz que nós somos implantados, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Mas assim como algum membro enxertado no nosso corpo, algum órgão enxertado no nosso corpo, se o nosso corpo o rejeitar, porque ele não funcionou direito, ele não deu certo, o próprio corpo o elimina. O próprio corpo rejeita aquele membro, porque ele está fazendo mal para o corpo. E na igreja de Cristo funciona do mesmo jeito, Nós não precisamos tirar ninguém da igreja, mas a própria palavra, a palavra pregada, a palavra com graça, com unção, essa palavra rejeita aquele que está na igreja de uma forma irregular. Aquele que está lá para criar contenda, o semeador de contenda. O texto é claro da palavra de Deus, diz que o ímpio, ele não permanece na congregação dos justos. A nós cabe obedecermos a cabeça. A nós cabe-nos pregar a palavra do Senhor, em tempo e fora do tempo. E quando assim o fizermos, então a própria palavra de Deus vai incomodar aquele enxerto. A própria palavra de Deus vai incomodar aquela prótese. Vai fazer com que ela não dê certo, que ela seja retirada e outro colocado no seu lugar, até que complete o corpo como Cristo quer. A igreja de Cristo é assim, amados. Deus, ele está fazendo a colheita. Deus, ele está coletando. A palavra de Deus diz que a igreja é livre para todos entrarem. Mas a palavra de Deus também diz que 50% desse povo vai ficar na terra no dia do arrebatamento da igreja. Lembra da parábola das 10 virgens? Lá estavam as 10 no mesmo lugar, as 10 esperando o mesmo noivo, as 10 no mesmo aposento, 5 passam para as bodas do cordeiro, ou do noivo, no caso ali, e 5 não. A Bíblia diz que chama 5 de loucas, de imprudentes, Então, querido, é um exemplo para nós.
Jesus fala que 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será tirado. Então, quem vai ser tirado? O órgão original ou o enxerto? Quem vai ser tirado? O órgão que trabalha em prol do corpo ou aquele que trabalha contra o corpo? Então, a igreja moderna tem que ser a igreja descrita na carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 a seguir. É isso que Deus espera da igreja moderna. Uma igreja que se preocupe primeiro com a palavra, que se preocupe com o membro que necessita, aquele que precisa, aquele que tem necessidade muitas vezes de ser ajudado, não porque se tornou um parasita, não, porque a situação talvez que o envolva possa estar fazendo com que ele passe por algum problema, né? Então a igreja tem que se preocupar. A igreja tem que ser uma igreja que tenha tudo em comum, como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, né? E tinham todos em comum, né? Todos. E ninguém tinha falta de nada. Porque quando alguém tinha falta de alguma coisa, algum que tinha maior capacidade, que tinha lá sobrando, que muitas vezes nunca ia usar, vai lá, vende aquilo por uma quantia, traz, né, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividem para cada membro da igreja conforme a necessidade de cada um. E infelizmente, né, não é isso que nós vemos na igreja moderna. Não é isso que nós estamos vendo hoje no contexto da igreja moderna, né? Onde nós vemos aqueles que se dizem os pastores, os líderes, os presidentes do ministério, né? Aqueles donos das igrejas, porque eles agem como se fosse o dono da igreja e Deus fica aí num segundo plano. Esses se enriquecem. Esses, né, têm todos o direito de ficarem milionários, né? Muitos bilionários eles são, enquanto o povo, né, enquanto a ovelha é desprovida da lã, é desprovida do seu próprio sustento, muitas vezes. Então, amados, qual que é a igreja moderna? Como tem que ser a igreja moderna? A igreja moderna tem que ser como Paulo descreve na carta aos Coríntios. A igreja moderna tem que ser como Paulo diz aos Efésios, né? A igreja moderna tem que ser aquela que Cristo determinou para ser na terra. Uma igreja que faça a diferença, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo, que pregue, né? Pregue que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo batiza com o Espírito Santo, que o mesmo Deus, que o mesmo poder que tinha lá atrás na igreja primitiva, onde Pedro entrava no templo e o paralítico era curado, onde a sombra de Pedro passava, curava os enfermos, onde Paulo orava e ressuscitava os mortos, onde Paulo abraçava o morto e o morto revivia. É isso que Deus quer para a igreja moderna. E é isso que nós não estamos vendo mais acontecer na igreja. Nós não vemos mais, é raro nós vermos alguém sendo batizado com o Espírito Santo. É raro nós vermos, né, uma reunião de oração onde Deus se faz presente de uma forma extraordinária, aonde há a profecia, aonde há os dons manifestos do Espírito Santo, aonde há um profeta entregando uma revelação de Deus, né? E alguém interpretando aquilo que ele está falando, aonde nós vemos mortos ressuscitar, que nós não vemos mais nada disso. E agora eu faço uma pergunta para você: quem mudou? Quem mudou? Foi Deus? Ou foi você? Ou foi a igreja moderna que mudou? Ou foi a igreja que busca o enriquecimento? Ou foi a igreja que busca a glória para si própria? Ou foi a igreja que busca templos suntuosos, né? A modernidade, modernismo, e deixaram Deus em segundo plano, onde deixaram o evangelho genuíno em segundo plano, aonde não se prega mais, né, que o inferno existe e é real, e que as pessoas que não têm Cristo em seu coração, que não foram batizadas em águas, que não confessaram Cristo, já estão condenadas, não vão ser condenadas. Uma igreja que pregue, que fale sobre o inferno, que fale sobre o arrebatamento da igreja. Isso nós não estamos vendo nada, mas nós estamos vendo uma igreja que vive de campanhas, que vive, né, de
novidades, inovações, que vive de shows, de espetáculos, que vive, né, de planos futuros, né, quando a igreja diz que Jesus está à porta, né, e Ele está para vir a qualquer momento, e nós vemos pela palavra de Deus que todas as profecias já estão cumpridas, né, só falta a misericórdia do Senhor se encher, porque nós não fomos ainda consumidos por causa da misericórdia do Senhor, que é enorme. Então, quem mudou? Foi Deus? Não, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua curando, Deus continua ressuscitando os mortos, Deus continua batizando com o Espírito Santo, Deus continua levantando homens e mulheres que queiram fazer a diferença, assim como Ele disse para Abraão lá atrás: Abraão, você vive no meio de um povo idólatra, no meio de um povo corrompido, mas olha, faça o seguinte, se você uma bênção, se você é aquele que vai começar a mudar a história, se você é aquele que vai começar a rejeitar os pecados, se você é aquele que vai começar a rejeitar as fábulas, as mentiras, né, que fazem mudar a história do Evangelho. Então nós estamos vivendo uma igreja moderna, mas que deixou o Deus antigo de lado, o Deus que faz todas as coisas de lado. Mas, queridos, eu glorifico a Deus, né, porque Ele vai voltar. Eu não posso dizer, e não concordo com esse termo, né, que Jesus está voltando. Não, queridos, Jesus vai voltar. A palavra de Deus não diz em versículo nenhum que Jesus está voltando, mas que Ele vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe. Pode ser agora, posso não terminar essa live, Maranata, a hora, vem Senhor Jesus, que seria a glória completa, né? Já estaríamos com o Senhor nos ares e nos céus, mas Ele vai voltar. E assim como Ele vai voltar, Ele vai levar uma igreja santa, uma igreja especial, uma igreja separada, zelosa e de boas obras. Boas obras. Então, queridos e amados irmãos, você que vai ver essa live, você que está vendo essa live, eu quero dizer para você, medite na palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, na criação da igreja primitiva, e veja lá o que acontecia. Veja lá como eles funcionavam como igreja. Atos capítulo 1, capítulo 2, e vai ver como que nasceu a igreja. A igreja nasceu debaixo de poder, da graça, da misericórdia do Senhor. Vê a carta de Paulo aos Coríntios, leia lá, né, o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Veja como cada um membro do corpo cuida, né, do seu corpo. Então, quando eu tenho um cisquinho no olho, eu tenho que usar a minha mão, eu tenho que usar a minha unha, né, que muitas vezes eu corto ela, para ela não crescer demais, né, eu corto ela, e assim é o corpo de Cristo. Às vezes o Senhor precisa cortar um membro, porque Ele acha que está crescendo demais, e quando está crescendo demais, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Porque ele começa a se achar grande demais, e aí corta. A mesma coisa conosco. Quando a unha começa a crescer demais, eu corto. Quando o cabelo começa a crescer demais, eu corto. E quando tem alguma coisa no meu olho me incomodando, eu uso a minha mão para tirar, para tentar suavizar aquele incômodo dos meus olhos. Né? E da mesma forma tem que ser o corpo de Cristo, querido. Quando alguém estiver com um problema, eu tenho que usar os meus meios que eu possa usar para ajudar. Não fazer de conta que não vê, né? Não fazer de conta como aquele que caminhava, né, e foi assaltado lá a caminho de Jerusalém. Não fazer aqueles que passavam de largo, né, o religioso, o sacerdote, enfim, aquele que fecha os olhos para não ver, né, aquele que não quer perguntar, né, o que você está passando ou o que você está precisando, porque vai que você fala que precisa de alguma coisa e aí vai jogar a responsabilidade naquele que te perguntou. Então, amados, qual é a igreja de Cristo? A igreja moderna, é a igreja que não se corrompe, é a igreja que não troca o culto de adoração, de louvor, por espetáculos. É a igreja que na sua tribuna ainda mantém o púlpito da palavra de Deus. A igreja que continua sendo a luz, a igreja que continua sendo a diferença,
A igreja que não traz o mundo para dentro, mas leva Cristo lá para fora para o mundo. A igreja que não se corrompe, né? Que tem os seus pensamentos voltados para a glória do eterno. Então, amado, pense bem. A igreja que você está, ela se preocupa com o membro, com os membros, ela se preocupa com o corpo como um todo. Ela é uma igreja que separa os seus membros de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a ordem recebida do Espírito Santo, como disse lá, né, em Atos, olha, apartai-me, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu tenho escolhido para eles. Então, amados, se a sua igreja vive desse jeito, se a sua igreja separa os seus obreiros de acordo com a vontade da palavra de Deus, fique nela, não saia dela, permaneça nela, porque você vai dar fruto nela. Ainda que hoje você seja somente a unha, ainda que hoje você somente seja o dedinho do pé, mas permaneça nela, porque você é útil para o corpo como um todo, você faz parte do corpo. Agora, se a sua igreja tem uma nova, vou dizer assim, né, uma nova pegada, um novo modelo de culto, fuja dela, porque a igreja de Cristo não é espetáculo, a igreja de Cristo não é show, a igreja de Cristo não é oba-oba, a igreja de Cristo, ela é santa, pura, imaculada. E se você está numa igreja que não tem isso como parâmetro, saia dela. Falo como o apóstolo diz, né? Escapa-te por sua vida. E que Deus possa lhe abençoar em Cristo Jesus. Que a sua família seja abençoada. Que a sua igreja seja abençoada. Que você possa entender aquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida. Aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. E aquilo que Deus pensa de você. Quando você entende isso, então você vai falar como Paulo, as coisas que para trás ficaram, eu tenho como trapo de imundícia, porque meus olhos agora estão voltados para frente, para aquilo que Cristo tem preparado para mim. Que Deus lhe abençoe com todas as sortes de bênção, que a sua semana seja abençoada e que a graça de Deus se manifeste mais e mais na sua vida. Deus lhe abençoe.